Porto Pado. Depois de entregar um pedido e passar por um exame rigoroso, Shayna e seu pessoal foram finalmente autorizados a entrar no porto propriamente dito. Eles receberam acomodações no que parecia ser um prédio apressado. Embora usassem madeira e tijolos de pedra, Shayna ainda podia ver o trabalho de má qualidade dos nativos. Em comparação com as cabanas ao lado, no entanto, este edifício parecia muito superior. Um porto em construção. Shayna recordou o mercado que acabara de ver. Não podia sequer comparar-se à rua comercial de uma cidade pequena, no máximo a reunião de uma pilha de barracas. Os itens eram vendidos apenas em potes de barro e o comércio era feito com escambo sem qualquer moeda básica. Do ponto de vista dela, isso era uma blasfêmia contra sua deusa. Estes nativos amados. Quão preguiçosos e imundos eles são, alguns atendentes reclamaram, mas Shayna não pensou da mesma maneira. Embora eles só tivessem estado em contato por um curto período de tempo, ela tinha visto o quão energético a ilha de Banks era. Deusa. Embora esses nativos sejam básicos e fracos, todas as suas joias são feitas de ouro. Se esta indústria puder ser desenvolvida, agarrar uma oportunidade para ganhar mais ouro era instintivo para os sacerdotes da deusa da riqueza. Nunca pensei que esta expedição teria grandes colheitas. No entanto, as correntes oceânicas nesta região marítima são perigosas demais. Shayna franziu a testa para o lado. O jantar foi a versão dos nativos do arroz de carne. Eles usavam folhas de bananeira como pratos, e o tempero era surpreendente. Depois de desfrutar do suntuoso jantar, Shayna convocou um ladrão de alta patente para seu quarto. Um brilho dourado encheu a sala. Embora Shayna não acreditasse que os nativos pudessem ser tão poderosos, ela ainda era muito cautelosa. Como é? Você fez alguma descoberta? Shayna olhou para a figura alta e esbelta à sua frente que parecia querer desaparecer nas sombras. Como poderíamos obter tanta informação em um dia? Felizmente, pelas bênçãos de nossa deusa, os nativos não pareciam saber guardar segredos. Conseguimos algumas informações através de suas lendas e músicas. A voz do ladrão era rouca, como se ele fosse uma águia careca. Fale, ela franziu a testa. Em primeiro lugar, este lugar costumava ser chamado de Império Sacartes, mas uma guerra ocorreu recentemente. Seres piedosos de pele clara vieram do ocidente e os derrotaram, destruindo seu império. Essa é a direção do continente. Há algo mais surpreendente. Parecia haver muito poucos desses seres piedosos de pele clara, contando com menos de 20.000 no total. 20.000. Shayna foi pega entre risos e lágrimas, mas os tigres escarlates têm um número de pessoas. Um império conquistado por 20.000 pessoas. Ela parecia satisfeita como um soco, pensando que o Império Sacartes era apenas uma grande tribo nativa. Se você conhecesse o verdadeiro poder do Império Nativo, você definitivamente não estaria rindo agora. O ladrão a interrompeu friamente. Qual é a população deles? Ao ouvir o quão sério ele soou, Shayna reagiu apropriadamente. Com base no que disseram, seriam necessários 50 pores do sol desde o início do Império até o fim. Cada cidade tem numerosas tribos dentro, e o Império também foi protegido pelo Deus Sol que governou tudo. Acaban? O ladrão agora parecia solene. Uma estimativa conservadora coloca a população do Império entre 500.000 e 1 milhão. Suas fronteiras externas eram tão extensas quanto as de um reino e eram protegidas por um falso deus. Ser capaz de derrotar um império tão poderoso com menos de 20.000 piratas. Bondade. Seria difícil fazê-lo, mesmo que fossem 500.000 porcos, exclamou Shayna, chocada. Exatamente. O que eu vou dizer a seguir é a chave. O ladrão agora parecia um pouco emotivo, tremendo de medo. Lembre-se da água benta em que fomos pulverizados quando chegamos na costa. Isso é apenas água com algum tipo de poção. Não é água benta. Shayna chamou a atenção.
Isso foi bastante importante quando se tratava de religião. Ela nunca admitiria ser abençoada por outro Deus, a menos que tivesse certeza de que queria trair o Alquien. Tudo bem. Aquela poção, o ladrão logo percebeu que havia falado, e imediatamente se corrigiu. Parecia haver uma tremenda praga no começo da guerra. Grandes grupos de nativos morreram e a serpente alada desceu de repente, possuindo as habilidades para curá-los. Eles deram aos nativos água benta. Serpente alada. Shena rapidamente pensou nas divinas ordens da deusa da riqueza, e também em como ela era obrigada a olhar para a igreja da serpente gigante. Sim. A água sagrada tem habilidades de cura surpreendentes e foi excepcionalmente eficaz contra a peste. Esses seres de pele clara eram vistos como heróis enviados pelos céus para salvá-los e são apoiados em grande escala. Foi assim que eles derrotaram o Império Sacartes original. É isso mesmo. Shayna olhou para baixo, claramente imersa em pensamentos. Ela então se virou para o ladrão, soando sério. Você acha que essa peste tem alguma coisa a ver com a mestra de peste? Não deveria. Eu lutei contra os sacerdotes da igreja dela. Enquanto ela pode espalhar doenças, não deve ser tão infecciosa. Além disso, seus padres só sabem matar outros e não salvá-los. O ladrão resmungou sem rodeios em resposta. Bom, então, obtenha mais informações, especialmente relacionadas à igreja da serpente gigante. Shayna deu um longo suspiro e mandou o ladrão embora, encarando a lâmpada a óleo na mesa enquanto ela murmurava para si mesma resolutamente. Os tigres escarlates, o lendário bruxo da família Fowler e a serpente alada capaz de curar doenças. Qual é a relação entre os três? No começo, ela achava que isso era apenas uma questão prática, brincadeira ao lado de Leilin. No entanto, pela aparência, parecia impossível. Amante. Por favor, me dê orientação. Shayna agarrou a sagrada crista na palma da mão e começou a orar piedosamente. Um brilho dourado envolveu toda a sala, fazendo com que parecesse enevoada. Então é a deusa da riqueza. Eu tive o maior contato com eles. Portivenus tem a igreja de Alquien, então é natural que eles gravem minha aura. Leilin não ficou tão surpresa. Afinal, era necessário que a The Bumps Island interagisse com o mundo exterior. A The Bumps Island tinha muito trabalho a ser feito e o comércio ajudaria muito a recuperar sua vitalidade. Era muito melhor que fossem descobertos por Alquien do que por Helium. Afinal, a deusa estava em alinhamento neutro. Com os abundantes recursos da ilha The Bumps e o império de Fowler como um todo, com tantos consumidores, Leilin não tinha dúvidas de que os padres de ouro seriam muito atraídos. No entanto, não valeu a pena Shayna arriscar sua vida. A única coisa que poderia estimular um bispo de ouro era a deusa da riqueza, Alquien. Não importa o que ela espere, a ilha de Banks pode definitivamente se sustentar. Não há necessidade de temer quaisquer bloqueios ou ameaças. É claro que, se eles puderem ser atraídos e pudermos obter apoio da rede de comércio no continente, seria ótimo. Leilin moveu seus braços, enviou o pedido. Receba-os com a maior delicadeza possível e envie-lhes utensílios de ouro e cornalina. Cubra o chão com lã e recebê-la no meu palácio. Leilin não era apenas o governante de um novo império. Ele também era seu deus patrono, então suas ordens foram realizadas sem qualquer hesitação. Shayna e seu povo obtiveram grandes quantidades de presentes dos nativos e pareciam deslumbrados com sua riqueza. Eles fizeram várias paradas ao longo do caminho, antes de chegar à cidade de Fowler, que estava sendo reconstruída. Esta tinha sido a capital do Império Sacartes. As estradas e as casas já eram muito espaçosas e agora estavam sendo expandidas ainda mais. As vastas calçadas podiam até deixar uma dúzia de cavalos andar lado a lado e acelerar. O planejamento desta cidade Imperial. A ambição do conquistador é muito óbvia, Shayna mencionou Leilin indiretamente. Nos olhos dos nativos,
Ele era alguém que representava sangue e massacre, mas ela viu mais do que isso. Por causa da compreensão mínima dos nativos e da lacuna de comunicação, ela ainda não tinha ideia de quem ele era. Ainda assim, ela estava certa de que ele era extremamente corajoso, com grande força e possivelmente mais astúcia que um demônio. A enorme disparidade e impotência que ela sentia fez Shayna suspirar profundamente. Se não fosse pela luz da deusa que a sustentava, ela teria escapado há muito tempo da ilha de Banks. Informações sobre a Igreja da Serpente Gigante são muito vagas, mas os padres definitivamente têm feitiços divinos. A pessoa por trás da Igreja da Serpente Gigante deveria ser, no mínimo, um deus falso. Qualquer coisa que tenha a ver com os deuses seria uma fonte de problemas. Shayna podia sentir uma intensa dor de cabeça chegando. Estava aqui. Este é o palácio do nosso imperador. Só você tem permissão para entrar. Os caçadores de demônios de elite bloquearam o resto dos emissários na esplêndida entrada dourada do palácio. Como os guarda-costas que guardariam Leilin, esses nativos eram definitivamente leais. Sua força também foi de primeira. Eles poderiam até ser considerados heróis. Seu poder potencial era algo que deixava até o coração de Shayna batendo de medo.